É Deus mostrando para Josué que ele vai ser um líder à semelhança de Moisés. O Senhor vai estar com ele, o Senhor vai cuidar dele, o Senhor vai derramar graça sobre ele. E Josué tem um ministério abençoador. Mas, de fato, o povo começa a adorar outros deuses. O povo começa a se afastar dos caminhos do Senhor. Alguns até se arriscam a dizer que Josué, mesmo em certo momento da vida, até ele mesmo começou a se acomodar com a vida do povo e dos seus conterrâneos da época. Não vamos afirmar em que sentido. Mas o fato é que o povo começa a esmorecer, começa a se afastar, começa a lembrar dos deuses dos amorreus, dos deuses do Egito, começam a querer servir a outras coisas, a outros deuses. E nós olhamos essa história e dizemos, mas que povo mais ingrato. É só olhar para nós também e observar que às vezes na caminhada nós não somos tão diferentes. Quantos de nós não pensa que sustento, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, porque eu trabalho, eu tenho saúde, e bate no peito? Quantas vezes nós não fazemos isso? Se nós formos olhar, Deus vai dizer, quem é você, né? Quem é você? Vamos fazer uma revisão da nossa vida nesta noite, observando que essa conversa de Josué com o povo, promovida por uma renovação de uma aliança do líder com o seu povo e Deus. E às vezes é preciso a gente olhar algumas coisas para trás, para seguirmos em frente. Não olhar para trás como querendo ficar sempre retrocedendo, mas olhar para trás, avaliar o que funcionou, deixar de lado o que não deu certo e procurar melhorar para frente. Talvez seja essa a ideia que esse texto quer passar para nós. Eu queria conversar um pouquinho com os irmãos sobre ele. Como é que eu vou fazer uma revisão? Primeira coisa, versículo 14 e 15, ele vai nos dizer que tem que ser uma revisão que faça sentido nas minhas decisões atuais. Porque às vezes, irmãos, nós falamos hoje de manhã na escola dominical, na escola bíblica, fizemos uma revisão da nossa apostila todinha hoje, nos temas dela. E às vezes esquece facilmente. É bem capaz de amanhã, segunda, terça, a maioria de nós nem lembrar do que vamos ouvir hoje. Isso às vezes faz parte de nós. Eu não sei o quanto você guardou da mensagem domingo. Eu não sei o quanto tem guardado no coração da gente. É por isso que a gente precisa estar no culto todo o tempo. Por isso que era para ter culto, era todo dia mesmo, para ir renovando em nós a palavra de Deus todo o tempo no nosso coração. Porque se a gente ficar tempo demais sem vir para a igreja, a gente esquece. Por mais que a gente ache que seja crente, mas a gente acaba esquecendo das belezas de Deus. E por isso que essa renovação da aliança, essa revisão que a gente tem que fazer, tem que ser alguma coisa que faça sentido nas minhas decisões mesmo atuais. Então Josué chama o povo, depois de um momento de conversa grande, ele chama o povo para uma renovação de aliança e ele diz, já que nós falamos sobre tudo isso, agora vamos um desafio. Primeira coisa que Josué chama no versículo 14 é, agora, pois, temei ao Senhor. Vamos agora abrir o nosso coração, é isso que o Josué diz. E precisamos temer o Senhor. Tem muitas coisas estranhas no nosso meio. Tem muitos ídolos. Tem muitos deuses. Tem muitas coisas que não faz parte, que está competindo na nossa vida com o Senhor. Então Josué diz, precisamos temer o Senhor. Agora. Interessante, é agora. Não pode deixar para amanhã. Agora precisamos também servir o Senhor com integridade e fidelidade. Não é só, eu temo ao Senhor. Mas temer ao Senhor, Josué chama o povo a uma vida de integridade e fidelidade. Eu tenho que ter um comportamento fiel e íntegro diante do Senhor. Josué chama o povo a isso. Como é que está o nosso coração diante disso? Temor, integridade, fidelidade. Se nós for fazer uma revisão agora do nosso coração, quanto a essas três características, seria aprovado?
E aí Josué continua fazendo: deitai fora os falsos deuses, que vocês herdaram dos pais de vocês, do Eufrates e do Egito. Parece que as cebolas e os alhos do Egito ainda encantavam aquele povo, mesmo sabendo que Deus é Senhor, Rei da Glória. E é isso, irmãos, às vezes o que eu perturbo o meu coração mesmo. Eu sei que o Senhor é grande, sei que o Senhor é poderoso, sei que o Senhor é infinitamente mais do que eu posso imaginar. E mesmo assim eu vacilo na confiança. Mesmo assim, tem dias que eu estou um trapo. Vocês não são assim, às vezes também? Às vezes a gente acha que não vai conseguir. Precisamos fazer uma revisão. Talvez precisamos deitar fora algumas coisas de nós. Está lá no nosso coração, lá na nossa mente, precisa ser jogado fora. Então Josué chama o povo para uma coisa que faz sentido. Agora ele diz: porém, se vos parece mal, versículo 15, servir ao Senhor, escolhei hoje quem se vai. E ele diz: se é os deuses, é o Senhor. Aqui não está falando de livre-arbítrio, aqui está dizendo de duas coisas que tinha no coração do povo. O povo era de Deus, mas o povo estava querendo servir ao Senhor e ao mesmo tempo a ídolos. Não está falando nem de salvação aqui, está falando de resolver servir ao Senhor mesmo. Olhem para nós mesmo. Quantos ídolos talvez tenha no nosso coração nesta noite que precisa ser retirado e que atrapalha a nossa vida com Deus? Não é que não sejamos crentes, não é que não sejamos o Senhor, somos Senhor, lavado no sangue de Jesus, mas às vezes não fica lá umas escórias no nosso coração que precisam ser lavadas, ficam. E a gente pede perdão a Deus e outras vão chegando, a gente pede perdão a Deus e vai chegando outras. Então é isso que Josué está dizendo. Vocês precisam definir, escolher agora, porque não pode nada competir com Deus em nosso coração. Talvez seja isso que Josué quer dizer. Tem alguma coisa competindo com Deus no seu coração, na sua mente? Às vezes nós achamos que sermos durões, eu tenho uma opinião, eu sou firme. A gente acha que isso é grande coisa. É nada, irmão. É nada. Às vezes eu fico pensando se não é melhor a gente ser como pessoas mais comuns, pessoas mais simples em Jesus. Josué diz: faça isso. E ele já diz, lá no final do versículo 15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós sabemos esse trecho de cor. Alguns até dizem que talvez Josué diga, eu e minha casa serviremos ao Senhor, é porque talvez a casa dele não tivesse nem tão arrumada. E que ele toma aquela decisão de que, olha, outros deuses não entram na minha casa, porque minha casa, minha família, não sei quantas pessoas na família de Josué, mas ele já se compromete em dizer que a casa dele vai servir ao Senhor. Diante de toda essa renovação, ele toma essa decisão. Qual é a nossa decisão nesta noite? Mas outra coisa, nessa revisão que eu tiro aqui nos versículos 16, 17 e 18, é que essa revisão tem que nos levar a compreender a ação de Deus na história. Às vezes esquece isso. Mover de Deus. Comece a enxergar Deus desde Adão e vá olhando os pais, os patriarcas, os reis, os profetas. Veja como Deus agia no meio do povo, por meio do povo. Como é que Deus agiu na história? E Josué talvez comece a lembrar o povo agora disso, para mostrar que o povo precisava fazer uma decisão séria naquele dia. E ele diz, né, então o povo olhou para ele e disse, longe de nós abandonarmos o Senhor, nós serviremos a Ele. O povo declara,
Mas a declaração do povo vem por eles fazerem um perfil de Deus. Aí eles vão começar a dizer, porque o Senhor é o nosso Deus, foi Ele que nos livrou dos inimigos, foi Ele que nos libertou da terra do Egito, foi Ele que nos deu vitória contra as terras que nós estamos, contra os amorreus, foi Ele. Eles foram detalhando o porquê que eles queriam servir ao Senhor. Você já se fez essa pergunta? Por que você quer servir ao Senhor? Se eu fosse fazer uma pergunta, entregar um papelzinho para os irmãos nesta noite e dizer, por que você quer servir ao Senhor? Qual a história sua com Deus? Qual é a sua história com o Senhor? Você já experimentou que de fato o Senhor é bom para a sua vida? Como você conta de Deus para as outras pessoas? Quando você vai evangelizar alguém, qual o brilho que tem no seu coração desse Jesus que você diz que ama? Então o povo começou a dizer, longe de nós servirmos abandonados o Senhor. Nós vamos servir ao Senhor, nós não queremos nada com outros deuses. Nada. Então o povo toma a decisão de servir ao Senhor. Eles fazem uma revisão, nós vamos servir ao Senhor também. Porque o Senhor faz parte da nossa história. Quantos anos você tem de crente? Que história você tem para contar com o Senhor? Qual a sua história com Deus? Não é com a igreja, não. Porque com a igreja a gente pode ter histórias de liderança, de presidente de sociedades, de todo mundo de coisa, de tantos anos de crente. Não é essa história que eu estou perguntando. Eu estou perguntando qual a sua história com Deus. Como é que seu coração palpita, estremece diante do Senhor? Como? Eu sei que eu já falei para os irmãos muitas vezes, mas é porque são coisas boas. De um professor querido nosso, o Senhor já levou para a glória, pastor Luiz Ricardo. Nosso professor, e quando ele chegava na sala de aula, que ele dizia a palavra Jesus, a gente dava vontade de chorar, com tanto amor que aquele homem tinha por Jesus Cristo mesmo, que passava um temor e tremor diante das nossas vidas. Às vezes Jesus é só um amuleto para nós. Nós precisamos fazer uma revisão disso na nossa vida. Quem é Jesus para nós? Mas o povo, ele proclama. Josué diz, vamos jogar fora os deuses estranhos, vamos jogar fora os falsos ídolos, vamos jogar fora e inclinar o nosso coração para o Senhor. E o povo diz amém, nós vamos servir ao Senhor. Parece que está tudo muito definido, não está? Pronto, Josué chama o povo para adorar, e o povo diz, nós vamos adorar o Senhor, nós vamos servir o Senhor, nós não queremos outros deuses. Pronto, amém. Eu não sei por que Josué vem com esses versículos depois. Parece que atrapalha o povo. A outra parte, exatamente isso que eu queria. Uma revisão que requer muito mais do que meras palavras. Josué chamou o povo disse, nós vamos adorar o Senhor. Mas olha o que é que Josué diz no versículo 19. Então Josué disse ao povo, não podeis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo e zeloso. Mas misericórdia. Josué chama o povo para temer ao Senhor. O povo diz, nós vamos temer ao Senhor. Aí diz Josué, chega Josué e diz, vocês não podem temer ao Senhor. Vocês não podem desse jeito. Porque Deus é Deus santo e Deus zeloso. O que nós devemos perceber? Deus não vai perdoar as vossas transgressões. Misericórdia. Senhor, Deus é rico em perdoar, né? Como é que Josué olha para o povo e diz, Deus não vai perdoar as transgressões de vocês. Deus é santo e Deus zeloso. Novamente, Josué conhece o seu público. Josué conhece o povo. E o que Josué está dizendo é que Deus não é Deus de meras palavras. Se vocês vão dizer que vão temer ao Senhor só de palavra, Deus não vai perdoar as transgressões de vocês. Talvez aqui, irmãos, nos chame a atenção mais uma vez a isso.
Vocês, não sei, mas muita gente se acostumou a ser crente. Da igreja. Vem ao culto de domingo e mais nada. Passa a semana todinha no trabalho, não tem vontade nenhuma de servir a Deus, não lê a Bíblia, não ora, no trabalho não é uma pessoa respeitável, todo mundo fala mal na rua, chega na igreja, canta, ora, eu amo o Senhor, eu gosto do Senhor. Quando sai da igreja, parece mais um lá do mundo, não tem temor, não tem tremor. Então talvez seja nessa circunstância em que Josué disse: meu irmão, desse jeito você não pode temer o Senhor. Pode não. Porque Deus é Deus santo, Deus zeloso. Os irmãos acreditam que o Deus que está vendo o nosso coração aqui nesta noite, ao sairmos daqui, Ele conhece o nosso coração do mesmo jeito? Dá para enganar o Senhor quando sairmos da igreja? Não dá. Deus visita o mais íntimo do nosso coração. Então Josué disse: meus queridos irmãos, que bom que vocês resolveram servir ao Senhor, mas desse jeito não pode. Não pode. Se deixardes o Senhor e servirdes aos deuses estranhos, então o Senhor, aí ele vai dizer: se vocês deixardes o Senhor e servirdes a outros deuses, parece que o foco, o impasse aqui que o Senhor não permite que o seu servo tenha outros deuses estranhos no seu coração. Tenha coisa substituindo aquilo que é para ser só Ele dentro de nós. E Josué disse: vocês não podem servir a Deus desse jeito. Não é nem por falta de vontade. Não é que você não queira, que eu não queira. É que você já experimentou fazer uma oração com o coração cheio de pecados? Você nem se consegue orar. Porque não se consegue servir a Deus realmente estando em pecado. Não dá. É incompatível. Não consegue. É enganação. E com Deus ninguém consegue enganar. Então Josué desafia o povo: se vocês não deixardes os outros deuses, ele se voltará e vos fará mal. Ele vos castigará, consumirá, mesmo depois de vos ter feito o bem. Não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Faça uma revisão hoje mesmo. Ele é maravilhoso, precioso, mas não brinquemos com Deus. Não brinquemos. E não é porque Deus vai perder alguma coisa, que nós somos os prejudicados com isso. Então parece que Josué joga um pouquinho de água fria no ânimo do povo, não parece? Está todo mundo dizendo: nós vamos servir, é o Senhor que nós queremos. E Josué diz: não é desse jeito não. Calma. Não é desse jeito. Não é desse jeito. Para servir o Senhor, o Senhor requer exclusividade. Lembra de que Pedro falou: vós sois nação santa, povo real, propriedade exclusiva de Deus. Tem espaço para outras coisas. Não tem espaço para outras coisas. Por último, uma revisão que testifica nossas decisões diante de Deus. Dos versículos 21, há um diálogo aqui, preste atenção. Então Josué disse ao povo, então disse o povo ao Josué, perdão: não, Josué, nós não queremos nada com outros deuses, antes serviremos ao Senhor. Agora o povo começa a responder novamente a Josué, dizer: não é só de boca para fora não, nós serviremos ao Senhor. Nós serviremos ao Senhor. Será que essa é a nossa decisão também nesta noite? Se tiver algum ídolozinho pequeno aí no seu coração, de você lançar fora e dizer: nós serviremos ao Senhor. Não queremos que isso aqui mais controle meu coração, controle minha mente,
fazer uma revisão de tudo que está acontecendo lá dentro do meu coração e vou fazer uma limpeza. Uma limpeza. Uma limpeza. Esses dias agora, Paulinha fazendo uma limpeza lá em casa. O problema é que tem algumas coisas minhas, principalmente meus livros, que se fizer uma organização neles, para mim fica desorganizado. Quando eu chego que eu vejo os meus livros tudo organizadinho, misericórdia.